que pega, né? Só fica gravando, depois atrapalha o processo de canonização. Isso que eu não gosto de tirar foto. Olha o Matheus aí. Não pode gerar prova pra essas coisas. O meu é positivo, mas... Não vai depender do que se fala na formação, né? Então. Uma vez eu filmei uma formação de um cardeal. E aí depois da filmagem ele falou pra mim, ó, você assiste primeiro o vídeo, se você achar alguma coisa errada, você não publica. Eu falei pra ele, quem sou eu pra dizer que o senhor tá errado? Eu vou publicar do jeito que tiver. Bom, então vocês pediram pra falar sobre os dogmas marianos, né? Coincidentemente ou não, né? Quando falaram, eu falei, tranquilo, eu já tinha pronto. Porque é uma formação muito comum pra gente, né? Então, e é um tema que ele não sei, eu acho que eu devo ter cara disso. Todo mundo me pede esse tema. Eu já tenho esse tema em vários lugares, por isso que eu já tenho pronto. A gente só muda alguma coisa ou outra dependendo do tempo, né? Eu já dei uma formação dessa em 15 minutos. Nossa! Eu reclamo de 40 minutos. Em 15 minutos. Isso é mania de congregados, tá? Que tem algumas das nossas reuniões que tem um momento de formação, então, e esse momento é 15 minutos. Então você tem que dar o recado em 15 minutos. Gente, a gente é acostumado a falar rápido. Terminei em 1h30. Acostumado a resumir tudo. Bom, então, vocês pediram para falar dos dogmas marianos, que pra gente é muito importante isso aí. E aliás, uma coisa que eu falo sempre, que esse assunto ajuda muito quem quer ser devoto de Nossa Senhora de verdade, porque existe muito devocionismo por aí, muita piedade, entendam o que eu vou falar, muita piedade de beata, muita coisa assim, e isso acaba às vezes mascarando um pouco do que realmente é a devoção a Nossa Senhora. O que a igreja fala sobre Nossa Senhora, né? Porque é muito... Agora, mesmo até nem vou falar sobre esse assunto, que tem uma devoção aí de Nossa Senhora que virou moda, e as pessoas fazem, a coisa vira moda de tempos em tempos, surge uma coisa nova e vira aquela febre, todo mundo faz sem saber o que está fazendo, né? E sem saber as consequências das coisas. Então é importante a gente saber o que a igreja diz, que é diferente, por exemplo, de uma devoção. O que é o dogma? Primeiro que tem uma lenda aí do dogma que não é bem assim. O dogma, a palavra grega significa opinião. E é uma coisa da época dos apóstolos, o significado disso não era o mesmo que é pra gente. A gente precisa entender que na época, no tempo dos primeiros séculos, os primeiros ali 300 anos da igreja, os tempos dos padres da igreja, eles não tinham acesso a tudo que nós temos. Eles não tinham acesso à Bíblia inteira, por exemplo. Como nós temos, tem relatos assim, de comunidades daquelas primeiras, que uma comunidade tinha o Evangelho de São Mateus, a outra tinha o Evangelho de São João, a outra tinha o Evangelho de São Marcos, e quando dava eles trocavam entre eles para um ler o do outro. Porque eles não tinham acesso a tudo. Então a maior parte do que eles tinham era através da tradição apostólica. É o que eles conheciam, ouviram dos apóstolos e dos outros, né? Dos padres da igreja. Então essa primeira formação da fé da igreja, e começa a surgir esses dogmas. A gente vai ver que é bem depois que surge da forma que a gente conhece. Então era uma decisão comum da igreja. O que é importante dizer, um dogma não é uma imposição. Não é uma coisa assim, de agora, daqui para frente, todo mundo vai ser obrigado a acreditar nisso. Não é bem assim. Quando a igreja proclama um dogma, ela está confirmando algo que já existe, ela não está inventando ali. E às vezes demora muito. Olha o dogma da Imaculada Conceição, 1954 anos para ser publicado.
Então, enquanto a igreja não tem certeza absoluta que aquilo é verdade, enquanto tem prova que de fato é daquele jeito, a igreja não, vamos dizer, não encerra o assunto. Não encerra o assunto. E o dogma serve para isso, é uma explicação de uma coisa que já existe, que já é fé da igreja. É apenas, vamos dizer assim, um esclarecimento. Um esclarecimento. A diferença é o seguinte, já que eu falei da Imaculada Conceição, até o dia 7 de dezembro de 1854, se alguém quisesse dizer que Nossa Senhora não é Imaculada, tudo bem. A partir dali, você já não é católico mais. É essa a diferença. Aí você já está negando a sua fé. Mas até ali, tem santos que diziam que Nossa Senhora não era Imaculada. E tudo bem, não tinha o dogma, a igreja não tinha proclamado o dogma. Era possível. Hoje não é mais. E agora, no tempo do Papa São João Paulo II, houve uma tentativa de proclamação do dogma da corredenção. Proclamar Nossa Senhora corredentora. É verdade. O próprio Papa barrou. Ele mesmo falou, não, isso é assunto encerrado, nosso Redentor é Cristo, Nossa Senhora não é corredentora. E acabou e barrou. Assim como muita gente critica o Papa Paulo VI por causa da proclamação de Nossa Senhora Mãe da Igreja. Porque todo mundo queria um dogma e não só uma declaração, como foi feito no concílio. Mas se a gente estudar agora com mais tempo, agora que faz mais tempo disso, a gente vê que há uma sequência e que a gente está caminhando para isso. Porque o Papa Paulo VI proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja. Criou, a partir dali, vamos dizer assim, uma devoção que já existia. Nossa Senhora sempre foi chamada de Mãe da Igreja, até por questão lógica, né? Se a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, quem é mãe da cabeça é mãe do corpo, porque não dá para ter mãe da cabeça e do corpo separado. Então é questão de lógica. Quem é mãe da cabeça é mãe do corpo. E dos membros também, né? Mas dali para frente a gente vai ver que o Papa Paulo VI criou uma missa, Nossa Senhora Mãe da Igreja, que até então era a missa votiva, uma missa opcional, que os padres não são obrigados a rezar. E agora, recentemente, acho que faz 3 anos, o Papa Francisco elevou essa missa à festa. Agora essa missa é obrigatória, Nossa Senhora Mãe da Igreja, ela fica na segunda-feira depois do domingo de Pentecostes. Então assim, é uma festa que vai crescendo. Que a devoção vai crescendo. Vai chegar uma hora que isso vai ser comum da igreja toda e que vai virar dogma. Aí a igreja vai dizer, agora estamos prontos para dizer que isso aqui é um dogma. É um caminho. É um caminho. Agora, uma outra coisa também que é importante esclarecer. Todos os dogmas, eles são sempre relacionados a Cristo. Mesmo os dogmas marianos. Quando você fala dogma mariano, eu não estou falando de Nossa Senhora, eu estou falando de Cristo. É como a gente fala da Imaculada Conceição. Ela é imaculada pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, não pelos méritos dela. Então qualquer dogma sempre está ligado a Cristo. Nunca a pessoa, que nem o dogma da infalibilidade papal lá do Concílio Vaticano I. O que ele tem a ver com Cristo, né? Tá falando do Papa? Não, tem a ver. É Cristo, é Mateus 16:18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. É bíblico. E outra coisa também é o fundamento nas fontes da revelação. Vamos ver se estão bom de catequese. Quais são as fontes da revelação? As 3. A Bíblia, a tradição, né? E o magistério. Tá lá na Constituição Apostólica Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que reafirma isso aí. Então o dogma, ele é baseado, ele é um documento do magistério baseado na tradição e na Sagrada Escritura, as 3, vamos dizer assim, as 3 coisas funcionando juntas. Então todo dogma sempre tem essa base na tradição e no magistério.
até mesmo aqueles que não parecem, às vezes olhando, onde que tem isso aqui na Bíblia? Às vezes a gente olha, onde que tem isso? E tem o fundamento bíblico. Por isso que às vezes é necessário a igreja fazer esse tipo de pronunciamento. Porque para quem lê, não fica claro. Então a igreja precisa esclarecer. Não, Nossa Senhora é Imaculada, Nossa Senhora subiu aos céus. Entendeu? Essa clareza da fé da igreja, porque a igreja, aliás, é o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A igreja, ela é mãe e mestra da verdade, como diz a Marcha Pontifícia, né? Então ela sempre procura a verdade e não pode conduzir os seus filhos ao erro. Por isso, às vezes, é necessário, sobre muitas discussões, às vezes precisa fechar a questão. É isso aqui, e aí sim, quem não acredita nisso aí já passa a não ser católico mais. Como eu falei no início. Se for, né, já manda entrar. Já vem? Já vem pra perder. Ah, manda mais um. Mas se for ontem, se for já converte. Desculpa distrair. Ah, imagina. Acho que não é testemunho de Jeová. Não? Tá muito tarde já. É. Eu sou cedinho. 7 horas da manhã. Já me convidaram para ser testemunha de Jeová. Eu falei, mas eu nem conheço esse tal Jeová, como é que você é testemunha dele? Não dá. Não sei não fui eu não. Nunca nem vi. Nunca nem vi falar. Agora vai o André procurar a cadeira. Não, já. Aí ele liga pra Ana, onde é que tá a cadeira? Em casa, tá precisando de cadeira. Onde é que vem? Onde elas estão? Só os maridos vão me entender isso. Teve um dia que eu fui com ele no mercado, eu fui no carro. Deixa eu comprar frango. Ele falou, pede peito de frango pra mim que eu não sei pedir. Que isso? Quem falou isso? André é comédia mesmo. O que é? Que dia que a gente foi comprar as coisas no mercado, você falou assim, pede peito de frango pra mim que eu não sei pedir. Eu falei, só pedir 2 peitos de frango. Sem casado eu tava na época. Então, para encerrar essa questão aí do dogma, para a gente partir para o dogma em si, né? Os dogmas em si. O Catecismo da Igreja Católica, no número 88, ele diz assim: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define os dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então, é uma obrigação a partir dali. A partir dali não tem... Eu já fui catequista de crisma e eu falava assim pros meus crismandos, né? Falava pra eles assim, ó, para ser católico você não é obrigado a ser devoto de Nossa Senhora. Mas você é obrigado a reconhecer que ela é esses 4 dogmas. Isso aqui você não pode negar. Se você não quiser rezar terço, não quiser rezar ofício Nossa Senhora, a igreja não te obriga. Mas se você disser que Nossa Senhora não é imaculada, que ela não subiu aos céus, que ela não é mãe da igreja, aí você já não é mais católico. Então isso é muito importante. Aliás, com todas as aparições de Nossa Senhora, a igreja não nos obriga a acreditar em nada disso. Eu tenho amigos que não acreditam em Nossa Senhora Aparecida, acham que é a história do pescador. E tudo bem, não vai deixar de ser católico por causa disso. A igreja não nos obriga a isso. Aliás, sobre as aparições, é importante destacar também que a igreja, quando ela reconhece, ela não está reconhecendo a revelação em si, que é uma revelação particular na maioria das vezes. Ela reconhece a devoção, não a revelação, porque ela não estava lá, não viu as mensagens. Não dá para saber, ela tem a experiência, né, sabe separar o que é verdade e o que não é, mas quando ela reconhece a devoção. Aí vocês vejam que todas as aparições de Nossa Senhora não trouxeram nenhuma novidade, né? Sim. Nossa Senhora não inventou a roda em nenhuma aparição. Isso é verdade.
Né? Todas elas, ela sempre mandou rezar o terço, sempre mandou fazer penitência, ela nunca mandou fazer nada diferente do que a igreja manda. Aliás, é o primeiro sinal de aparição de Nossa Senhora verdadeira, ela não contraria a igreja. Né? A aparição que contraria a igreja... já pode ir. Eu não sei se vocês conhecem a história, eu vi que o pessoal de Missão Jovem tem a imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Tem. Eu não sei se vocês conhecem a história dela. É uma aparição na Itália, no século XX. E ela aparecia dentro de uma catedral. As aparições. E as aparições estavam causando problema na catedral. Aí o bispo falou para a vidente, ó, fale para Nossa Senhora para ela aparecer em outro lugar, que ela está atrapalhando a catedral. E Nossa Senhora obedeceu o bispo e foi aparecer em outro lugar. Foi no hospital depois, né? É, Nossa Senhora obedece ao bispo. Caramba. Interessante. Achei bem interessante. E veja, por exemplo, em Fátima, né? Nossa Senhora mandou escrever e entregar para o bispo. Não mandou os pastorinhos sair falando por aí. É autoridade. É autoridade. Sempre é a autoridade da igreja. Ah, Guadalupe, né? É. Guadalupe, que São Juan Diego teve que levar o manto lá pro bispo. Sempre é a igreja. Nossa Senhora de Lourdes, que nós vamos falar daqui a pouco. Marquinhos, que é primo da Ana, da Mari. Não tem os nomes. Marquinhos. Acho que ele é meu primo. Aproveitar e perguntar um negócio. Diga. O dogma ele precisa ser confirmado pelo Papa, né? Sim. Ah, sim. É sempre a autoridade da igreja. E agora mais ainda, né? Porque depois do Concílio Vaticano I tem o dogma da infalibilidade papal, né? André, Então ele faz Senta aqui, uso né? também dessa Senta prerrogativa, aqui. né? Que não confundam também, né, a infalibilidade papal em casos de fé e moral. Não é em tudo. São casos específicos. Que é o caso aqui, por exemplo, de um dogma. Que o primeiro que usou isso aqui foi Pio XII. 1950, dogma da Assunção de Nossa Senhora. Foi o primeiro que fez uso da infalibilidade. E, aliás, eu acho que depois dele mais ninguém. nenhum fez. É. Então são 4, né, os dogmas marianos, a maternidade divina, que é a Santa Maria Mãe de Deus, que a gente celebra lá no dia 1º de janeiro. Aliás, eu acho muito bonito esse calendário. O pessoal que é mais tradicional, o pessoal fala assim, como você fala isso, né? Eu participo de missa tridentina desde antes de ter o moto próprio, e eu falo que eu gosto do calendário novo e não do calendário antigo. Eu falo, como assim você prefere o calendário do concílio? E eu prefiro mesmo, porque eu acho mais bonito começar o ano com Nossa Senhora. Porque no calendário antigo, o 1º de janeiro é festa da circuncisão do Senhor. Aliás, 31 de dezembro. 1º de janeiro é festa do Santíssimo Nome de Jesus. Mas uma coisa que eu não gosto do calendário novo é a inversão da festa do dia 2 de fevereiro. A festa da apresentação do Senhor, de 2 de fevereiro, no calendário antigo é festa da purificação de Nossa Senhora. Eles inverteram, transformaram a festa mariana em festa cristológica. É a mesma coisa, mas inverteu o sentido. Inverteu o sentido da festa. Que também faz sentido, mas é só o mariano chato mesmo que não gosta. Então, o primeiro dogma da Igreja Mãe de Deus, Theotokos, foi publicado 22 de junho do ano 431, no Concílio de Éfeso. E como eu disse para vocês, era a fé da Igreja desde o início. Se a gente pegar a primeira oração a Nossa Senhora, ela já é chamada de Mãe de Deus. É a primeira da uma. Qual que é a primeira oração a Nossa Senhora? Quem sabe qual que é a primeira oração que a igreja rezou para Nossa Senhora? Ave Maria? Não é Ave Maria. Eu vi essa semana, é uma oração curtinha, não é, gente? Um pouquinho. A primeira oração a Nossa Senhora é aquela: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora é chamada de Mãe de Deus e de Virgem na mesma oração. E essa oração é da época dos apóstolos. É das primeiras comunidades.
Então lá no primeiro século já se chamava Nossa Senhora de Mãe de Deus e de Virgem. Só que demorou 431 anos para a igreja transformar isso em dogma. Mas já era uma fé bastante clara da igreja sobre isso. Eu já comentei isso numa formação, né? E como eu falava, como o dogma é relativo a Cristo, você pode inverter. Por que Nossa Senhora é Mãe de Deus? Nossa Senhora é Mãe de Deus porque Cristo é Deus. E aí se chega um protestante e fala assim, não, Nossa Senhora não é Mãe de Deus. Então Cristo não é Deus. Então tá negando, você tá negando. Então você não está desonrando Nossa Senhora, você está negando a divindade de Cristo. É tão óbvio, né? E surgiu na época uma corrente da igreja que queria separar. Acho que é nestorianismo, se não me engano. Queria fazer uma separação, dividir o Cristo no meio. Falei assim, Nossa Senhora é mãe do corpo, não é mãe do Cristo inteiro. É mãe do corpo, era um bispo. Igual a teologia da libertação divide Cristo em dois, eles já fizeram isso, eles estão atrasados. Aliás, tudo que eles fazem é atrasado, todo mundo já fez, eles estão só repetindo. Então queria fazer essa divisão, e a igreja afirmou, não, ela é mãe do Cristo inteiro, por isso é mãe de Deus. E é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, não confundam. Também tem gente que fala, mãe de Deus, mas como assim é mãe de Deus? Não estamos falando de Deus Pai nem do Espírito Santo, nós estamos falando de Cristo. Da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí vai entrar outras questões aí do mistério da Santíssima Trindade, outros casos, né? É uma outra explicação. Outra explicação que se resolve muito bem no Equador na aparição de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Quando Nossa Senhora aparece para a irmã Mariana, ela tem uma visão dos anjos, São Gabriel, São Rafael e São Miguel, junto com Nossa Senhora, e os anjos saúdam Nossa Senhora. E cada um faz uma saudação diferente. Então um fala assim, salve Maria Santíssima, filha amada do Eterno Pai. Aí o outro diz, Mãe Imaculada de Nosso Senhor Jesus Cristo. E outra, esposa fidelíssima do Espírito Santo. A gente reza no ofício, né? Então situou Nossa Senhora ali dentro da Santíssima Trindade. Aliás, a gente quando reza o terço, naquelas primeiras três, ao invés que é a Santíssima Trindade, né? Sim. Ao invés de a gente falar a primeira Ave Maria em honra a Deus Pai, não, a gente saúda com essa jaculatória, porque a gente saúda a Trindade através de Nossa Senhora. Entendeu? Que é bem a questão do nosso lema, né? A Jesus por Maria. Então é a Trindade através de Nossa Senhora. Então a gente reza assim, salve Maria Santíssima, filha bem-amada do Eterno Pai. Aí reza Ave Maria, aí faz a segunda, reza. Ao invés de só falar da Trindade, coloca Nossa Senhora na Trindade. Através dela saudando a Trindade. Isso é devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso, lá do Equador. E a oração oficial da devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso é essa. É essa saudação que os anjos fizeram a Nossa Senhora durante a aparição. Então o concílio disse assim, que seja excomungado quem não professar que o Emmanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, aquele que é o Verbo de Deus. Aquilo que eu expliquei. Quem disser que Jesus não é Deus, então Nossa Senhora não é Mãe de Deus mesmo. Esse é o primeiro dogma? Esse é o primeiro, mais antigo. O mais antigo. Depois o segundo é o da virgindade perpétua. Lembra lá da oração que já chamava Nossa Senhora de Virgem? Esse dogma já é um pouco mais velho. Ele já foi proclamado no Concílio de Latrão em 649. Já demorou um pouquinho mais de tempo para fechar, para a igreja fechar essa questão. Mas isso é muito claro lá nessa primeira oração e no símbolo apostólico. É o credo que a gente reza, o símbolo apostólico que vem lá dos apóstolos, já falava, nasceu da Virgem Maria. Já chamava Nossa Senhora de Virgem também lá no primeiro século. E outros santos da época, Santo Inácio de Alexandria, São Justino, Santo Irineu, Santo Efrem, Santo Ambrósio, o próprio Santo Agostinho foi um grande
defensor da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E o concílio disse assim: Nossa Senhora foi sempre virgem, isto é, antes do parto, no parto e depois do parto. Os diversos credos e concílios antigos também reafirmaram essa verdade. Então, além do concílio em 649, isso sempre foi muito falado. Sempre foi muito falado na igreja. E também sempre houve muita discussão com relação a isso, porque as pessoas falavam: peraí, antes do parto a gente aceita que Nossa Senhora é virgem, mas e depois? E no parto? Né? E no parto, como é que é? E não se tem realmente essa explicação. Mas tem um santo, eu não me lembro se é Santo Ambrósio, acho que não, que fala assim: isso faz parte dos mistérios de Deus, não cabe a nós saber. Nós sabemos que ela era virgem, né, mesmo depois do parto. Até eu brinco às vezes que eu tenho uma lista de coisa anotada para quando chegar no céu perguntar. Fala assim, as coisas que você não entende, escreve aí na sua listinha, quando você chegar lá você pergunta. Essas coisas que não tem explicação, né? Você chega lá, São Pedro, deixa eu perguntar uma coisinha, me explica isso aqui. O que aconteceu aqui? Posso fazer uma pergunta? Eu sempre tive muita curiosidade de saber, eu não sabia a fonte, não sei se você sabe me dizer. Existem pessoas que dizem que Nossa Senhora não teve as dores do parto e outras que dizem que ela teve. Tem como a gente saber, ou alguma teoria, ou alguma explicação sobre isso? Não tem nada exato. Existem textos de santos marianos, né? O primeiro grande santo mariano é São Bernardo. São Bernardo de Claraval. Aliás, é ele que escreveu a Salve Rainha. Ele é o autor da Salve Rainha, tanto a letra quanto a música. O gregoriano que a gente conhece é dele. Eu, particularmente, tem muita gente que gosta. Eu gosto do Salve Rainha solene, não desse que todo mundo conhece. O Salve Rainha solene foi escrito por São Bento. Ele é uma música totalmente diferente. É pra quem gosta de gregoriano mesmo. Porque pra quem não gosta, dá pra dormir. Hã? Pena que as pessoas gravam mal gravado, tá? Gregoriano. Tem muita caricatura por aí de gregoriano. Mas é o assunto também para um outro dia. Um outro dia que tem muita polêmica nessa história aí. Então há muitos santos que falam isso, que falam dessa questão do parto de Nossa Senhora, como que se deu, fala a história dos protestantes, dos irmãos de Jesus, né? Os irmãos, aliás, os irmãos estão muito bem esclarecidos. Tá lá no Evangelho de São Marcos, que tem essa passagem famosa dos irmãos de Jesus. Acho que é o Evangelho de São Mateus, se não me engano, que fala: sua mãe e seus irmãos estão aí, né? Uhum. Só que no Evangelho de São Marcos, ele dá nome aos irmãos. Ele dá nome aos irmãos. E depois São Marcos, no Calvário, quando ele vai falar das mulheres do Calvário, ele vai falar: estavam diante da cruz Maria, mãe de Jesus, e a outra Maria, mãe de fulano, tá? Ela dá nome dos irmãos citados antes. Então ele fala que a outra Maria é mãe daqueles que estavam lá no começo do Evangelho como irmãos de Jesus, não é a mãe de Jesus. Ele fala, Maria, mãe de Cleófas, de tal, São Marcos, ele cita os nomes aí no Calvário, e depois ele cita os nomes lá no início, na mesma passagem. E aí que se sabe que não são irmãos, porque ele deixou claro que eles são filhos da outra Maria, não de Maria, mãe de Jesus. Como ele fala, Maria, mãe de Jesus. E outra coisa, o Evangelho nunca fala em lugar nenhum de filhos de Maria. Ele fala de irmãos de Jesus, não de filhos de Maria. Então é importante essa separação. Tem aquela explicação clássica que no grego todo parente é chamado de irmão, da cultura judaica, e realmente é isso. Na verdade eles têm duas palavras, irmão e uma outra palavra que eu não me lembro agora. Se vocês olharem quando o anjo fala para Nossa Senhora da gravidez de Santa Isabel, ele fala: Isabel, sua parenta. E ela era prima. Por que ele não fala prima? Ele fala parenta, porque é a palavra que eles têm. Então a prima era parenta. A tradução virou parenta, né? Mas é uma outra
outra palavra deles. Mas na tradição judaica, sempre é irmão para tudo, inclusive para quem não é irmão de sangue. Assim como a gente usa hoje, assim, somos irmãos, então eles também usavam isso. Para eles isso também é irmão. Né? Irmãos da mesma cidade, não necessariamente da mesma família de sangue, né? Alguns dizem, eu já vi textos assim, que no Gênesis dizem que a dores do parto era uma punição de Eva, né? Como Maria Do Imaculada. pecado, sim. isso. Ela tá Também. Muitos defendem porque por ela não ter, né, o pecado, né, que a maioria das mulheres tem, então ela não sentir as dores do parto, que é como se fosse uma punição mesmo ao pecado, né, a dor, o sofrimento. Sim, tem duas, e tem a questão também, depois nós vamos falar na Assunção de Nossa Senhora, também tem discussão sobre a morte de Nossa Senhora. Porque porque São Paulo fala o salário do pecado é a morte. Então quem não teve pecado não morreu, teoricamente. Né? Então também é outra discussão. Mas sobre isso, a melhor explicação que eu já vi, Santo Afonso Maria de Ligório. Que os jesuítas não me escutem, mas às vezes eu sou mais redentorista do que jesuíta. Todos nós. Mais redentorista. Não, mas tem uma explicação, porque Santo Afonso é considerado o continuador da obra de Santo Inácio de Loyola. Então uma coisa não anula a outra. Ele fala assim, que Nossa Senhora teve 2 partos. O primeiro foi o parto de Jesus no presépio, que não foi doloroso. O segundo foi o nosso, que foi com as 7 dores no Calvário. Então, o Glória de Maria. Grande. O primeiro sem dor, o segundo com as dores do Calvário, que foi o nosso. Nós nascemos das dores de Nossa Senhora no Calvário. É a melhor explicação mesmo. Não é puxando sardinha. Agora na hora que você falou, lembrei. A minha dúvida se foi. E sobre a virgindade também, eu gosto da explicação de São Luís de Montfort. São Luís de Montfort fala assim, o verbo de Deus atravessou o seio da Virgem Maria como a luz atravessa o vidro. Duarte tem essa explicação. Também é a forma mais fácil também de explicar. Explicando sobre os vitrais da igreja também, né? Que tinha, isso na Idade Média já tinha essa consciência. Aqui tá fora de ordem? Ah não, tá em ordem cronológica. E o próximo, agora nós vamos dar um salto aí de mais de 1000 anos para a Imaculada Conceição, lá no dia 8 de dezembro de 1854. Que para nós jacarienses, né, é um dogma mais assim do coração, né? A nossa padroeira, né, mais familiar. Eu fui batizado na matriz de Jacareí no dia 8 de dezembro. Então... Já estava profetizado. Obrigado, Mariana. 1864. 1854. Inclusive, se você quiser colar, lá na matriz tem a data. Tem. Já prestou atenção? Não. Naquela pintura que tem em cima do altar assim é escrito 1854. Tem 2 escritas iguais lá, não tem? Não, lá tem 2 datas. Depois eu explico pra vocês o que é aquelas datas lá. Lá, na verdade, aquela pintura é o centenário do dogma. Então no começo tem lá 1854 e no outro lado 1954. É os 100 anos. Ela foi feita em homenagem ao centenário do dogma da Imaculada Conceição. Então em 1854, Papa Pio IX era congregado mariano, definiu o terceiro dogma, e esse foi o mais difícil, porque é o que teve mais discussão, por isso que demorou tanto. A questão só foi encerrada graças a um teólogo franciscano, Duns Scotus. Vocês pesquisam, tem coisa dele, tem vídeo dele. Tem vídeo dele. E os franciscanos sempre foram defensores da Imaculada Conceição. Os franciscanos e também os espanhóis, de uma maneira geral. O ofício da Imaculada Conceição é a devoção medieval. Tem santos medievais, Santa Francisca Romana já rezava o ofício de Nossa Senhora. Já chamava Nossa Senhora da Imaculada, e essa festa de 8 de dezembro sempre existiu. Sim. Só que ela chamava Nossa Senhora da Conceição, só não tinha a Imaculada. Mas Nossa Senhora sempre foi chamada de Imaculada pelo povo, pela igreja, né? E é aquilo que eu falei, já era um senso comum, né, do povo.
que depois a igreja, o Papa Pio IX, transforma em dogma pela Bula Ineffabilis Deus em 1854, que é Nossa Senhora preservada do pecado desde o primeiro instante da sua concepção, diferente de nós, como nós rezamos lá, aquela jaculatória que tem na medalha milagrosa, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, que é depois, né? A medalha milagrosa é depois do dogma da Imaculada Conceição, que aparece, né? Nossa Senhora. E seria diretamente a ligação com o livro do Gênesis, com Eva. Com Eva, aí derruba outra coisa dos protestantes, né? Lá no livro do Gênesis, quando Deus fala, porém inimizade entre você e a serpente, entre a descendência da mulher e da serpente, e quando no Evangelho Jesus chama Nossa Senhora de mulher e não de mãe, ele está se referindo ao Gênesis. Não é que ele está desprezando a mãe dele. Ele está chamando de mulher porque ela é a mulher lá do Gênesis. E ela é a nova Eva. Porque além dela, teve mais alguma virgem imaculada concebida sem pecado? Sim ou não? Não. Teve. Eva. Sim. Faz sentido. Quem cometeu o pecado original foi ela. Ela nasceu sem o pecado original, igual a Nossa Senhora. Por isso que ela é nova Eva. Entendeu o paralelo? Sim. O paralelo é muito claro, inclusive Santo Afonso faz esse paralelo no Calvário. Porque ele fala, no paraíso estava a Eva, virgem imaculada, diante da árvore, e nos deu o pecado original. No Calvário, a outra virgem imaculada, Nossa Senhora, diante da árvore da cruz, onde estava o fruto do seu ventre, salvou a humanidade. Uma trouxe o pecado e a outra levou o pecado embora. Santo Afonso faz esse paralelo. Aliás, não sei se vocês já foram em alguma casa redentorista. Redentorista mesmo, de verdade. É casa deles. Então deixa parecer. Não, o que eu digo assim, parte interna deles, né? Muito assim, da congregação. As casas deles, todos os altares das igrejas deles têm o Calvário e Nossa Senhora na frente. Tem todas as casas lá em Aparecida, no Seminário Santo Afonso, é essa imagem. Tem o altar assim, o Calvário, Nossa Senhora na frente, e é escrito em volta assim do altar o lema deles, né? Junto dele a copiosa redenção, escrito em latim. Então todas as casas dele têm essa imagem. Por causa dessa fala de Santo Afonso. Você ia dizer alguma coisa? Quando ele menciona mulher também, tá falando, por exemplo, da mulher ter um ideal, não é? Da descendência. Só que aí, como ela se corrompeu, o ideal passou para Maria. Sim. É a outra mulher, né, que vai desfazer o que a primeira fez, né? É a obediência que vai desfazer a desobediência. E eu falei que eu ia falar de Lourdes, porque lembra que eu falei que Nossa Senhora obedece à igreja? A Imaculada Conceição é de 1854. Nossa Senhora apareceu em Lourdes em 1858, 4 anos depois. E Santa Bernadette era analfabeta. Ela não sabia nada, era uma criança e tal. E quando ela foi contar para o bispo, o bispo perguntou para ela, pergunte para essa senhora, ela não sabia que era Nossa Senhora, então pergunte quem é ela. E aí ela perguntou e Nossa Senhora falou para ela, eu sou a Imaculada Conceição. E ela não sabia também o que era, ela foi contar para o bispo, e aí o bispo soube que era Nossa Senhora. Então vocês imaginem, só depois do dogma que Nossa Senhora aparece e se identifica, eu sou a Imaculada Conceição. Ela podia ter falado isso lá na primeira aparição dela. Mas ela esperou a igreja definir. A igreja definir. Ela esperou a igreja definir. E eu falava da pintura lá da matriz. Se vocês olharem lá na pintura, está escrito eu sou a Imaculada Conceição. Não está escrito Imaculada Conceição. É a fala dela de Lourdes. Porque foi ela que falou. A igreja falou e ela confirmou. Esse é o único que... Se alguém disser que isso aqui
é invenção da igreja, não é possível, né? Até Nossa Senhora concordou. E depois, se vocês prestarem atenção, todas as aparições posteriores, Nossa Senhora se identifica como Imaculada Conceição. Todas as que vieram depois de 1854. O Imaculado Coração de Maria de Fátima, né, que ela fala do Imaculado Coração. A Medalha Milagrosa, que tem a jaculatória, né, a Maria concebida sem pecado. Então tudo que vem depois do dogma já vem, vamos dizer, com a assinatura da igreja, né? Nossa Senhora reconhecendo. Agora eu posso dizer que eu sou imaculada. A igreja já descobriu. Agora eles sabem. Eles já descobriram. Eles são um pouquinho lentos, mas eu posso falar. E interessante assim também, ela não... falando também de Nossa Senhora Mãe da Igreja, tem uma coisa interessante de se fazer, uma formação que a gente já fez, é a interferência de Nossa Senhora na história. A gente percebe assim os momentos, é muito claro, os momentos históricos assim que Nossa Senhora interfere diretamente na história da humanidade. Mas a gente vê que ela nunca interfere na igreja. Que é o caso do dogma, ela deixou a igreja fazer, ela ficou quietinha, ela apareceu um monte de vezes, ela podia ter falado isso para qualquer uma das aparições. Mas ela deixou a igreja fazer, deixa a igreja descobrir. É o tempo de Deus, é o Espírito Santo guiando a igreja. Deixa a igreja, ela obedece à igreja, ela é obediente. E também é o exemplo pra gente, né? Deixa a igreja resolver, isso aí não é problema meu. Eles que têm autoridade. Deixa quem tem autoridade resolver, apesar dela saber a verdade. E é um exemplo assim, daí pra frente da Imaculada Conceição surgiu muita coisa, né? E a Imaculada Conceição também, a gente tem que ver, é importante a gente ver a história, que cada um desses dogmas, ele é proclamado num momento histórico também de dificuldade. Se a gente pegar esse momento da Imaculada Conceição, nós estamos ali no final da Revolução Francesa, né? Tudo, a Europa destruída, tudo... eu já falei disso quando a gente falou de maçonaria, a Guerra da Unificação da Itália. Pio IX foi quase morto nessa guerra. Então, tem toda uma conversão. Leiam a história do Pio IX. Pio IX é um papa que se converteu. Se converteu enquanto papa. Era um papa ruim que virou o papa da Imaculada Conceição. Foi só isso. Então, esses momentos que esses dogmas são proclamados são momentos também da igreja mostrar, tem uma coisa aqui diferente. De reafirmar, não desista, Nossa Senhora é Imaculada. E a devoção à Imaculada Conceição dali pra frente ajudou muito a igreja e cresceu muito. Não sei se vocês prestaram atenção nisso em São Paulo. Isso é muito comum em São Paulo. Quase todas as igrejas de São Paulo têm uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Uhum. Quase todas. É muito comum você entrar numa igreja em São Paulo e dar de cara com a gruta. Que a gente visitou tinha bem na lateral. Uhum. Sempre tem. Quando não é na igreja, é do lado de fora. Porque cresceu muito a devoção à Imaculada Conceição através de Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, antigamente o homem não podia entrar na congregação mariana, né? E tinha a Pia União das Filhas de Maria, que era para as mulheres, só mulheres solteiras e virgens. Elas usavam um vestido branco com a faixa azul na cintura, igual a Nossa Senhora de Lourdes. Era a referência à Nossa Senhora de Lourdes mesmo, a roupa de Nossa Senhora. Um vestido branco com a faixa azul na cintura. Aqui em Jacareí teve. Teve até 60 e pouco, teve. Nossa. Ainda. Tem lugar no Brasil que ainda tem. É raro, mas ainda tem. E eles tinham, a tradição era muito bonita. Até hoje a gente da Congregação Mariana, a gente ficou com as músicas deles, a gente canta o hino delas até hoje. Que o hino é bonito. Então a gente continua cantando as músicas deles, mas na maioria dos lugares não existe. Onde eu tenho conhecimento que tem no Rio de Janeiro, né, que é Diocese do Rio, e em Campos.
Também no Rio. Em Campos é o lugar que tem mais, onde é mais forte, que lá até hoje só tem homem na congregação mariana, não tem mulher. É um lugar que até hoje só tem homem. E esse negócio de só homem é brasileiro, tá? É frescura de brasileiro, porque na Europa tem mulher na congregação há 400 anos. Só no Brasil que teve isso de ficar só os homens. Não sei pra que fizeram isso, até hoje eu não entendo. Mas enfim, aí criaram a Pia União com essa referência à Nossa Senhora de Lourdes. Por isso que também em São Paulo tem muita gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, se você for na nossa sede da Federação de São José dos Campos, que fica ali na Zona Norte, São José, tem a gruta da Nossa Senhora de Lourdes. E tem a nossa casa de retiro lá no Buquirinha, que está para ser construída a gruta também. Todo lugar onde tem congregação mariana tem a gruta da Nossa Senhora de Lourdes também. Legal. Por causa da devoção à Imaculada Conceição. E o último, mais recente, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, proclamado em 1º de novembro de 1950 pelo Papa Pio XII. Também é uma coisa que sempre foi fé da Igreja, desde o início, mas que foi barrada em muitas discussões teológicas. Né? O excesso das discussões teológicas, porque se falava muito daquilo que eu comentei, da morte de Nossa Senhora. Muitos teólogos diziam que Nossa Senhora não morreu, usando essa passagem de São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então demorou muito tempo para a Igreja definir como foi a morte de Nossa Senhora. A Igreja definiu assim: Nossa Senhora morreu, assim como Cristo, ela fez o mesmo caminho. Ela fez o mesmo caminho de Cristo, ela também precisou passar, assim como nós passaremos, passar pela morte, pela ressurreição e depois a Assunção. A diferença, e por isso que esse é o último, é que aconteceu nela, Deus fez nela aquilo que vai acontecer com a gente. Só que nela por antecipação. Não é isso que nós rezamos no credo, que um dia todo mundo vai ressuscitar e todo mundo vai ser julgado? Virá julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim. Já estou no credo descendo, consciência napolitana. Então foi isso que aconteceu com ela. Só que ela por antecipação. Aliás, todos esses dogmas, o que aconteceu com ela é o que Deus quer que aconteça conosco. Então, quanto mais próximo a gente está de Nossa Senhora, próximo dessas coisas, mais próximo de Deus e mais próximo do plano dele. Por que existe tanto ódio? O ódio entre a mulher e a serpente, né? O ódio do demônio a Nossa Senhora. Porque, como ela mesma cantou no Magnífica, né? O Senhor fez em mim maravilhas. O que aconteceu com ela é o que deveria ter acontecido conosco, se não fosse o pecado original. E é isso que vai acontecer no final dos tempos. Então, assim que a Igreja fechou essa questão, Nossa Senhora passou, assim como a exemplo de Cristo, não poderia ser diferente. Se Cristo, que era Deus, passou pela morte, por que ela não passaria pela morte? Só que foi uma morte diferente. E a Igreja compara a morte de Nossa Senhora à morte de Cristo. Foi uma passagem pela morte, não foi uma morte como a nossa, não foi uma morte de um pecador, a morte de alguém que era imaculada. Eu ia perguntar, mas eu realmente tenho dúvidas nisso, né, tipo, com relação... Porque no Gênesis, da mesma forma que o parto sem dor o parto com dor é uma marca do pecado, a morte também, né? E o Paulo reflete depois. Mas o dogma, ele inclui essa questão da morte ou é só a Assunção? Não, ele fala da Assunção, a Assunção como consequência. Por exemplo, já que o dogma faz o paralelo, vamos fazer o paralelo. A questão de Cristo. A ressurreição de Cristo é consequência. Nós fomos salvos na cruz, não foi na ressurreição. A ressurreição é consequência. Ele ressuscita porque é Deus. Porque Deus não morre. Por isso ele ressuscita. E passou pela morte, né? Como a gente reza no credo. Morreu de verdade.
Então ele, sendo Deus, morreu. E Nossa Senhora, a mesma coisa, não tendo pecado, passou pela morte. Isso a igreja usa essa expressão, passou pela morte, não morreu da nossa morte. Tanto que os primeiros cristãos não chamavam, a festa da Assunção de Nossa Senhora também é uma festa que sempre existiu. Dia 15 de agosto, sempre foi 15 de agosto. Antes de 1950, ela chamava Festa da Dormição de Nossa Senhora. Porque os primeiros cristãos tinham isso como um adormecer e não como morrer. Diferente. Esquece Entendeu? É uma morte diferente, é uma morte dolorosa. Até hoje eles comparam, eles não chamam de morte, eles chamam como uma dormição. A igreja defende Quer dizer que não é a mesma morte, porque a morte seria essa morte do pecado, né? Essa morte do salário do pecado é a morte, e ela não teve o salário do pecado. Então seria uma glorificação por antecipação. Por antecipação daquilo que aconteceria com a gente. A diferença é que ela passa pela morte e sobe aos céus, elevada aos céus, né? Só Cristo sobe aos céus, Nossa Senhora é elevada, é bom fazer a diferença, né? De ascensão e assunção, que são coisas diferentes. A ascensão, que nós vamos celebrar dia 21 agora de maio, o Cristo sobe por suas forças, né? Pelo seu poder, porque ele era Deus, e a Assunção, Nossa Senhora é levada aos céus. Né? Ela não subiu sozinha, ela foi levada, porque ela sozinha não tem poder para subir aos céus. Que ela é um ser humano como todos nós, né? Só que é a perfeição do ser humano. E outra coisa argumentos que tem por aí, né? Gente que nega a Assunção de Nossa Senhora. Um dia a igreja esconde o túmulo de Nossa Senhora, tem um monte de túmulo. O que isso faz diferença? Qual o motivo da igreja de esconder uma coisa dessa? Tão sagrada, né? Não, vocês imaginem se Nossa Senhora não tivesse subido aos céus, como seria o túmulo de Nossa Senhora? Será que ele seria escondido? Será que ele seria escondido? Por que motivo a igreja ia esconder isso? Não tem motivo nenhum. Sim. Nenhum, não faz o menor sentido. Mas ainda tem gente católico que diz que é católico e ainda fala isso. Tem umas histórias que falam também que Jesus veio e buscou ela. Também a turma fala bastante. Tem. Sobre isso, assim, é igual a ressurreição, né? Sim, ninguém tava lá pra ver. Não, ninguém tava lá pra ver, né? Vou anotar então, pra saber. Ninguém tava lá pra ver. Então, tem revelações místicos e tal, mas não dá pra saber o que realmente aconteceu. Revelação privada, né? É muito, muito difícil saber. É questão pra anotação. Fazer anotação. Quem é que buscou na Senhora? Isso aqui, quem veio buscar? Pensar, né? Jesus teria vindo buscar. Sim. Seria lindo, né? Sim, tem coisas. O que a gente tem que tomar cuidado, assim, também. Eu falava no começo das devoções Nossa Senhora, existe muita romantização das coisas. Sim. A gente precisa tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com romantizar as coisas. É bonito, tem coisa que é bonita, mas não é assim tão fácil. Não, eu vou anotar e falar que quero assistir no telão também. É que nem todo mundo acha. Alguém fazendo favor. Todo mundo acha bonito, né? Aquela música lá, Maria e o Anjo, né? Da Anunciação. Aquela do Anjo de Resgate, sabe? Ave Maria. Toca no Natal. Toca no Natal. Esse musical de Natal. Aquilo é bonito, mas é totalmente romântico e bem diferente da Anunciação. Pra mim, o Magnífica mais bonito que tem é o do Monsenhor Marco Frisina. Ele tem um Magnífica lindíssimo e ele é totalmente triste. Porque a gente imagina, né, uma explosão de alegria. Imaginem o seguinte: se coloquem no lugar de Nossa Senhora. Grávida, andando. Não. Qual que é o nome do rapaz? Desculpa, Marco Frisina, Monsenhor Marco Frisina. O rapaz, moço. Rapaz. Ele é vivo. Qualquer um. Muito, muito lindo o Magnífica dele. Coloque-se no lugar dela.
mulher judia solteira, grávida do Espírito Santo. Já pensou? Os maridos, já pensou? A mulher chega pra você, eu tô grávida do Espírito Santo, você acredita? Não. Você acredita? Oi? Oi? Do que você tá falando? Imagine, o livro do Êxodo, na lei judaica dizia que a mulher grávida antes do casamento tinha que ser apedrejada na porta da casa dos pais. Ela podia contar pro pai dela que ela estava grávida? Será que era um momento feliz assim? Imagine o drama que ela passou. E aí a gente acha isso um momento romântico, um momento de alegria. Não tem nada de romântico nem de alegre nisso. Imagine a tensão. Imagine a tensão e a fé que ela tinha para confiar em Deus nesse ponto. Porque ela sabia que pelas vias humanas ela estava condenada à morte. E confiar nisso. E aí as pessoas veem isso como uma coisa romântica. Aquela coisa romântica, festiva. É festivo agora. Vai lá na época dela. Eu ia falar isso agora. Vai lá Hoje na é época festivo, dela, mas pra na você era época festivo. Se pensa também, tipo, pra salvar a humanidade, mas a visão que Maria ia ter da humanidade, que a humanidade ia mostrar pra Maria, era o quê? Os hebreus. É o que ela conhecia. Aham. Roma. Então, imagina isso. Faz sentido? Não, e olha a fé dela, eu dou esse exemplo quando fala de São José também. Sim. Mulheres, imagina, você tá grávida, teve seu filho e tal, numa gruta, sem nada, sem recurso nenhum. Aí seu marido chega pra você e fala assim, ô mulher, eu sonhei com o anjo mandou a gente ir pro Egito, vamos? Já pensou? Acabou de... É, qualquer mulher falaria pra ele, ó, vai você, eu fico aqui. Você tá doido agora, dando bola pra anjo, agora sonho? Que isso? Eu acho que no Glória de Maria fala isso aí um pouco também. As 7 dores, né? Que fala que a anunciação não foi alegre. Não, No Glória de Maria fala. foi um drama Um gigantesco. Um drama gigantesco, porque a situação dela era uma coisa E o pra Egito- época. O Egito é o pior dos lugares, né? Da Bíblia, Não é o Glória de Maria. Então, Porque eu perdi Maria. Padre Júlio Maria. Sim, Padre Júlio Maria, congregado mariano. Nossa, Deus me livre. É tipo falar, vamos pra Coreia do Norte. Eu perdi. É, tipo, se vamos pra Coreia do Norte, vão te apedrejar lá, tá? Em praça pública. Então, uma coisa terrível aí, as pessoas ficam romantizando as coisas. Né? Fica essa coisa, a própria ressurreição, eu falo que eu gosto mais do tempo da Quaresma, da Semana Santa, do que do tempo pascal. Eu também. Porque no tempo pascal existe uma euforia Bota a folha que nisso. chamam de alegria, que não é alegria. Que não é alegria cristã, não é alegria católica. Interna, né? O povo perde até a piedade, né? Nesses períodos. Esse sentimentalismo. Aham. Não, é um sentimentalismo e depois que vira euforia, né? Vira uma festa assim, desenfreada, que não é, né? Vocês imaginam isso? A gente vê nos evangelhos, se os apóstolos estavam trancados com medo, você acha que eles iam sair gritando pela rua aí? Mas o que acontecia com eles? E a gente fica fazendo isso. Eu gosto muito. Santo Inácio de Loyola tem uma meditação dos exercícios espirituais. A última meditação do domingo de manhã, aliás, é por isso que a maioria das congregações marianas, a missa é no domingo de manhã, que tem a meditação sobre a manhã da ressurreição. Então ele convida a pessoa que está fazendo o retiro, o exercício espiritual, a meditar sobre a manhã da ressurreição. E ele propõe a imagem, aquela que a gente reza no credo, né? Desceu a mansão dos mortos. Ele propõe que a pessoa que está meditando imagine Jesus ressuscitado descendo a mansão dos mortos para resgatar os santos do Antigo Testamento. Então ele faz a proposta da imaginação de uma procissão com o ressuscitado na frente e os santos seguindo. E ele vai nomeando os santos: São José, São João Batista, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Eliseu. Vai colocando essa procissão e a gente imagina essa procissão.
Até hoje eu nunca vi ninguém imaginar que essa procissão não fosse em silêncio. Um pouco da ressuscitar. Que fosse uma coisa silenciosa, assim, uma glória diferente. Aquela glória silenciosa. E pra mim é uma das meditações mais bonitas dos exercícios espirituais e que a gente revive todo domingo na missa de manhã. Por isso essa tradição da missa de manhã. Antigamente tinha a missa da Congregação Mariana que era 5 da manhã do domingo. 5, 6 da manhã, exatamente por isso, dessa manhã da ressurreição. Então, e é bem diferente do que a gente conhece sobre a ressurreição. É uma coisa assim mais espiritual, mais tranquila. Até porque se fosse essa coisa toda, né? Brasileira, do Brasil, é meio Brasil, né? É do Brasil isso. Realmente é uma cultura brasileira. Você vai bater palma, você vai pra fora, você não vê as pessoas batendo palma, fazendo o que faz na missa. É uma missa muito mais silenciosa. Isso é cultura brasileira mesmo. Então, o brasileiro tem que daí estragar tudo. não é a questão só do silêncio, é a questão de misturar as coisas. Da definição de alegria. Tudo que é cristão é diferente. A alegria do cristão não é a alegria do mundo. E a gente confunde as coisas. O que é sagrado. A gente faz o contrário. Ao invés de a gente levar Cristo para o mundo, a gente traz o mundo para dentro da igreja, né? E aí fica essa confusão. E é o que está acontecendo agora. E infelizmente acontece muito com as devoções a Nossa Senhora. Fica esse romantismo mariano aí. Que eu já levei muita pedrada por causa disso. O pessoal fala, mas você não é congregado mariano, fica falando mal das devoções e tal. Eu não fico falando mal das devoções, eu fico falando mal de quem se aproveita de devoção e quem fica romantizando coisa que não é romântica. Você me lembrou da aparição, você mencionou da aparição de 1947, né? Ela da Itália, da Rosa Mística, né? Eu tava lendo esses dias sobre essa devoção e eu achei muito bela porque é a fim da Segunda Guerra Mundial, tava todo mundo lá, matamos o Hitler, acabou, recebemos o nome do mundo. Enquanto isso, a ONU estava sendo criada, os inimigos da igreja estavam se reunindo e preparando todo o drama para arrebentar com a gente no pós-guerra, né, na Guerra Fria. Nossa Senhora, ela aparece, mas ela aparece com 3 espadas no peito, né? Tipo, pra falar, tipo, olha aqui, vocês estão comemorando, né? Vocês estão comemorando o quê, né? Então, é belo isso, né? Tipo, é um exemplo também de como ela aparece nos momentos mais cruciais da história, né? Porque era agora que os católicos, era naquele momento que os católicos devem abrir o olho, né? E se preparar, né? Então ela dá essa preparação de guerra, tipo, a guerra acabou. Tipo, não fica feliz não, que não é isso que vocês estão vendo não, né? Começou agora. E uma coisa, eu uso sempre o exemplo da Nossa Senhora Rosa Mística para explicar isso, porque tem esses devotos de Nossa Senhora por aí, romântico, que acha que devoção a Nossa Senhora faz milagre, assim, resolveu minha vida, né? Ou aquela coisa o Deus supermercado, né? Eu vou lá pedir para Nossa Senhora, eu preciso de um pacote de arroz, me dá aí. Uma coisa assim, meio, se toma lá da cá, né? Faz promessa, recebe a graça, tudo maravilha e tal. Mas devoção verdadeira a Nossa Senhora, quem está realmente unido a Nossa Senhora é no sofrimento. Não é na alegria. É nas dores de Nossa Senhora. A questão da Rosa Mística, a vidente Pierina Gili, era uma enfermeira, ela sofreu horrores. Eu já li a vida dela. Acho que ainda tem o livro. Eu tinha emprestado para alguém, não sei se me devolveram. Não sei se me devolveram. A vida dela, ela sofreu muito. Ela, como Padre Pio, chegou a apanhar do demônio. O demônio apareceu para ela em pessoa, para bater nela de noite. Ela chegou a reclamar disso com Nossa Senhora, numa das aparições. Ela falou para Nossa Senhora, eu estou sofrendo muito. Nossa Senhora falou para ela, se você não sofrer, você não está unida a mim. Se você quiser parar de sofrer, eu te faço parar de sofrer, mas eu não apareço mais aqui. Os videntes, na maioria deles, Nossa Senhora foi assim, direto e reto com ela. Eles sofrem perseguição, calúnias também, né? A maioria dos videntes que viram. Acho que faz parte da vocação mística. Então, faz parte da vocação mística sofrer. Imagina, Nossa Senhora falou para ela, você quer parar de sofrer? Para, mas eu esqueço que você existe. Não vem mais aqui. Acho que é melhor sofrer. E aí ela pediu para Nossa Senhora, então manda mais sofrimento. Se eu parar de te ver, não quero. Então manda mais que é melhor te ver.
tem alguma coisa de Nossa Senhora das Lágrimas? Hã? Nossa Senhora das Tem Lágrimas. algum... Ah, outra que sofreu, Irmã Amália. Irmã Amália, isso que eu ia falar agora. Irmã Amália. Estigmas também, né? internos. E apanhava do demônio, só não apanhava quando a Madre Vilac estava perto dela. Eu conheço o padre que é sobrinho da Madre Vilac. Ô, louco! Monsenhor Vilac. Ai, que legal. Traz ele pra nós. Pode atender, a gente espera. Ah, é a Fátima. Ela tá na reunião da congregação da Matriz. Né? Ah, é? Acabando. Monsenhor Vilac é meio difícil trazer, porque ele é bem velhinho, de cadeira de rodas. Sim. Vamos lá. Deixa, vamos lá, Mas descer essas escadas. ele é sobrinho da Madre Vilac. O pai dele, seu José Luiz Vilac, é congregado mariano. Ele que deu lá o coisa, né? O quê? Foi ele que deu onde eles estão lá? Os cadernos? Não, as irmãs ganharam o local? Era da família da madre, né? Da família da Madre. A Madre é irmã do pai do cônego Vilac. E o cônego é vivo ainda. Ô, louco! Eu conheci o cônego numa missa com Dom Atanásio Schneider. Vai, então. O cônego tava junto lá na Os missa. santos vai um atrás do outro. Não, eles se conhecem. Você acha que a devoção... Ela Foi a última vez que eu vi o cônego, foi nessa missa, inclusive. A devoção, ela vai mesmo pra frente? Ela vai, só que Vai, é o que eu Vai falei. doer um pouco. Vai doer, tá sendo romantizado. Tá sendo romantizado. Isso que eu fiquei pensando aqui agora. Tá sendo romantizado. Ó, vou contar uma coisa pra vocês que é pública. Então eu posso contar. Sim. Eu conhecia. Pode atender, né? Atende ela. Deixa eu avisar ela. Ela sabe que eu não atendo. Já aviso ela aqui. Mimil. Ai, eu já quero o meu. É muito pouco, falta um pouco, Mari. Calma. Um cheirinho de leite. Falta um pouco. Ó, a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas, eu aprendi ela com o Padre José Henrique. O Padre José Henrique foi aluno do Monsenhor Vilac. Aprendeu com ele. Aprendeu com ele a devoção, inclusive a casula da ordenação do Padre José Henrique tem Nossa Senhora das Lágrimas pintada. E quem pintou Nossa Senhora das Lágrimas na casula do padre foi uma irmã do cônego Vilac. Muito obrigada. Ele sempre foi devoto. Nossa Senhora das Lágrimas ensinou pra gente a coroa e tal. A gente sempre rezava. Isso assim, ó. Eu tô falando de 20 e poucos anos atrás, quando ninguém falava de Nossa Senhora das Lágrimas. Então, nós estávamos falando... E nunca ouvia falar. É tão bonito, né? Como não se perdeu. Aí uma vez a gente tava lá na Capela Nossa Senhora de Fátima, em Saudades. São João, quando a missa era lá. Saudades. E aí alguém, sabendo que o padre é devoto, alguém deu de presente pra ele uma imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. Uma imagem desse tamanho, assim. Tem lá, tá lá na casa dele até hoje. É a imagem. Até eu ia lá pegar pra trazer pra cá hoje pra formação, eu falei, melhor não, deixa aí a imagem. É melhor não eu. Deixa aí, Nossa Senhora. Acho que quebrou uma imagem de padre. Então. E aí, ele não liga pra essas coisas não, a gente faz o que quer com as coisas dele. Tá mais que acostumado. Na verdade, ele é assim com tudo, né? Se for analisar, padre, toca o senhor, então me liga aí que eu te Ele é atendo. assim com tudo. É desse jeito. Ele é assim com tudo. Então, ele ganhou a imagem bonita e tal, só que vamos arrumar um lugar aqui na capela e tal. Aí o padre falou assim pra ele, vocês querem colocar aqui na capela, vocês ponham, mas vocês arquem com as consequências. Sim. Depois disso foi quando aconteceu tudo que aconteceu com a missa. Nossa, que luta, né? Aquela luta, perseguição, mudança de capela e assalto e isso. Aconteceu um monte de coisa. Um monte de coisa, até mudar pra... O padre avisou. O padre avisou que aconteceria. E que ele tem experiência nisso, ele é devoto Nossa Senhora das Lágrimas desde criança. E no primeiro dia você tava lá, né? Primeiro dia que foi a missa lá no São Francisco. Uhum. Que agora reza a coroa das lágrimas. Reza após a missa, né? Após a... É uma promessa do padre. Ah, é? O padre fez a promessa Nossa Senhora das Lágrimas para poder ter a capela. E eles começaram a rezar ainda lá na capela Lá. de São Lázaro. Já pedindo. Caramba. Na verdade, nós começamos na pandemia, quando a gente transmitia a missa da casa dele. E Deus até... Nossa, Foi quando começou, mas foi com muito sofrimento. Não foi nada romântico, não foi nada fácil. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, aí depois fica reclamando. O próprio Rafael, que conta essa história dela, fala que toda vez que ele vai falar dela, do pé, as coisas não fazem nem andar. Não é só dela, toda vez que você vai fazer alguma coisa para Nossa Senhora,
Se eu ficar aqui contando história pra vocês de coisa que já aconteceu, eu já fui retiro que quebrou carro. Uma vez eu tinha que ir pra Guarulhos buscar o cardeal Dom Damasceno, que o Dom Damasceno é o nosso assistente eclesiástico nacional. Então era a nossa romaria Aparecida, eu tinha que buscar ele no aeroporto e levar pra Aparecida. Então eu fui de manhã pra Aparecida, levei minhas coisas, deixei tudo lá, e depois à tarde eu ia pegar ele. Cadê que eu acho a chave do carro? Pra ir buscar. Desapareceu. E procura, não acha, até que eu falei pra Fátima, eu tenho chave reserva, vamos pegar a chave reserva. Peguei a chave reserva, fui pra Aparecida, busquei ele, voltei. Ó, o Vinícius. Salve Maria. Salve Maria. Fiz tudo que tinha que fazer. Isso era sexta-feira, eu ia voltar de Aparecida no domingo. Não tá. Já arrumou. Você consertou? Faz tempo. Olha que Mas eu tô usando a com a porta aberta. Sério? Essa nem avisou também. Nossa, Aí tem tempo. voltamos de Aparecida no domingo, isso foi na sexta. No domingo, levei ele de volta para o aeroporto e tal. Chego em casa, a chave estava em cima da mesa. Olha só. E a gente não achou a chave de jeito nenhum. O ano passado teve o encontro da Juventude Mariana em Arujá. Esse ano é em São José. Eu estava organizando o encontro. Eu com tudo certo, para ir pro encontro certinho e tal, ligo o carro começa a vazar óleo. Não podia ir, falei, tranquilo, já conheço. Liguei pra minha mãe, me empresta seu carro pra eu ir pro encontro. Troquei as coisas de carro, deixei no mecânico, o mecânico que eu já conheço, falei, vê aí o que você faz e depois me avisa. No dia seguinte, o mecânico, seu carro tá certinho, não tem nada, pode vir buscar. É tipo um catado, são continuando 100 anos. Coisas que acontecem. Então, até as coisas dela lá na pasta no Vaticano não tem nada. Só tá escrito Irmã Amália. Não tem nada, some. Some, aparece de novo. É o caso da Nossa Senhora Rosa Mística que nós falamos. Sim. Sumiu também as coisas dela, ela já foi perseguida, a aparição. Tem muita gente que até hoje não reconhece. Quer mexer com o demônio é Nossa Senhora. Nossa Senhora. É Nossa Senhora, quer deixar ele furioso é Nossa Senhora. Pior que os marianos tudo sofreu, né? Todos os santos praticamente. Todos os santos. Não, se eu falar pra você o que as congregações marianas sofreram depois do concílio, olha, se nós temos congregação mariana hoje, é certeza que é Nossa Senhora que quis, porque a gente teve caso aí de congregado preso, de congregado retirado pela polícia de dentro da igreja. De coisa nesse nível, assim, de gente expulsa, de ser colocado pra fora, de bispo ameaçado de excomunhão, coisas assim. Dante é bolo, cara. Assim, a perseguição é enorme. E agora, o momento que nós estamos vivendo agora dentro da congregação é uma coisa terrível. Tá dengoso aí, você tem que descansar. Dengoso. Mas uma coisa é certeza, pra gente terminar e pra vocês não ficarem assustados, né, pra não querer deixar de ser devoto de Nossa Senhora, uma coisa que eu ouvi do Padre Renato. Olha só. Padre Renato, nosso malvado favorito. Aquele gordinho lá, que nossa, ele arregaça nas homilia. Conheço ele desde criança. Eu fui seminarista, ele era o meu reitor. Legal. Eu convivi com aquele homem, eu dava risada o dia inteiro. A gente se divertiu muito. E ele que prega os nossos retiros da congregação. Ele fala assim, toda vez que vem uma coisa assim muito, muito grande, uma coisa do demônio mesmo, sabe? É porque o bem que você vai fazer é muito maior. E ele quer impedir. E mais, quando Deus permite uma coisa dessa, é para tirar você da situação que você tá, te dar um susto, falar, acorda que eu vou te dar uma coisa melhor. Então ele tá te preparando para uma coisa melhor. Ele tá elevando a sua vida espiritual. Então quando a gente faz igual a vidente lá de Nossa Senhora Rosa Mística, o sofrimento me aproxima, então eu quero sofrer mais. Se isso me faz ver a senhora, então me faz sofrer mais. Porque vale a pena. Vale a pena. E é aí que a gente fica na questão da devoção à Nossa Senhora, a essência do que a gente fala
da congregação, né? A Jesus por Maria. Aí a gente chega a Jesus pelo sofrimento. Aí a gente está unido a Ele pelo sofrimento, pela paixão. Tanto que pra gente tem uma coisa que é muito nossa, assim, muito enraizado, que é Nossa Senhora no Calvário. Que é Nossa Senhora no Calvário diante da cruz. É a imagem, assim, que pra gente que fica, porque é por causa dessa questão do sofrimento. A gente sabe que é sofrido, mas que é ali que a gente vai chegar. E que ali é o lugar, é no Calvário. É no Calvário, tanto que na ressurreição ela não estava. Já perceberam isso? Ela só vai aparecer no dia de Pentecostes. Só lá no dia de Pentecostes que aparece Nossa Senhora no meio dos apóstolos. Depois do Calvário não se fala mais dela. Que ali, a gente fala, ali é o lugar do Mariano, é o lugar do sofrimento, é de pé diante da cruz. Esse é o nosso exemplo. Então eu já falei demais. Obrigado pelo convite. Alguém tem mais alguma dúvida? O Vinícius tem, ele vai falar. Era pra chegar mais cedo, não consegui, que pena. Eu também. É. Eu também, cheguei mais meia hora atrasado. Ele desceu o avião, eu tava aqui. Ah, sim. Você também desceu lá, não? Não. Não? Dor foi mais esperto. Legal do. Eu vi mensagem no grupo, né? Ele foi no grupo. Eu escutei barulho. Nossa, Eu vi no grupo, só que eu já tava lá embaixo. Ah, sim. Foi um pouco tarde. Aí eu tive que rezar pra Nossa Senhora da Escada. Nossa Senhora em todos os momentos, né? Tá presente. Muito bom, excelente. muito bom. Falou muito, eu achei pouco. Eu tenho uma dúvida. Eu fiquei aqui no- Não, com Nossa Senhora, eu já falei isso aqui, igual Pio XII, de Maria não cansatis, dela nunca se falará o necessário. Só. Uma dúvida que eu tenho, que já tentei pesquisar, não achei, é sobre quando tem o batismo, né? E depois o pessoal faz a consagração para Nossa Senhora e chama mais um casal de padrinhos para ser padrinho de consagração. Vocês conhecem mais ou menos qual que é a origem disso? Se surgiu de devoção popular ou se teve devoção alguém popular, que... não é? Porque a consagração É não devoção pode fazer. popular, só que tem um sentido. Não. Aliás, eu já falei sobre isso na congregação, não lembro se você estava. Acho que não, você não teria lembrado. Porque toda hora que me perguntam e eu não sei responder, passo vergonha. Se tivesse, eu ia gravar, Mas entendeu? o hábito dos padrinhos que é popular, não é? Vou resumir a história porque é uma questão longa.